a presença do Antônio Castro, estilista da Foz, que eu gostaria de convidar. Daniela Falcão, idealizadora da plataforma Nordestece. E Daniela Vasconcelos, coordenadora geral do Ministério do Empreendedorismo e do Programa do Artesanato Brasileiro. Com vocês, um bom bate-papo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Oi, Antônio. Oi, Dani. Eu acho que o desafio aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa conexão da moda, do design com o artesanato, através do olhar da Dani, que tem uma plataforma maravilhosa de impulsionamento de talentos do Nordeste, a Nordeste-se, que divulga e cria oportunidades para apresentar para o Brasil inteiro esses talentos, né, que são únicos. E do Antônio, que não largou suas raízes, está aí firme no propósito de trabalhar a moda junto com o artesanato de uma maneira única. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, sobre como ele é desenvolvido, e como vocês se apresentam mesmo. Bom, vamos lá. Prazer estar aqui. Meu nome é Daniela Falcão, eu sou jornalista e eu fui jornalista a minha vida inteira, mas nos últimos 15 anos eu trabalhei com moda e design, porque eu trabalhava na Vogue, né? A Vogue é uma revista de moda, mas depois eu terminei assumindo também os outros títulos da editora, então a Casa Vogue terminei trabalhando muito, né, supervisionando o design, mas eu sou baiana. E aí, na pandemia, como muita gente, eu voltei eu fui para Recife, na verdade, não voltei para Salvador, mas durante o momento pandêmico, eu me reconectei com o Nordeste, né, com as minhas origens e tal. E aí, quando eu cheguei, né, nesse momento de volta, de início foi um relacionamento muito grande com estilistas, porque as pessoas me conheciam da Vogue e achavam, né, quem sabe a Daniela ajuda a gente a ficar mais conhecido. E eu acho que o segredo do Nordeste nasceu muito de uma percepção que, assim, quem não conhece não consome. E marcas, designers, mesmo artesãos, né? O artesanato, eu acho que ele ainda tem, por conta de políticas públicas como o PAB, a atuação do SEBRAE, o artesanato, de certa maneira, ele é um pouco privilegiado nessa cadeia, porque você tem um cronograma de feiras, um evento como esse, aonde esses, né, você tem um stand, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil, aonde esses talentos conseguem ter um contato com a mídia, com o formador de opinião, com o público. Mas quando você olha para a cadeia da moda e do design, não existe esse abraço de políticas públicas. Então, o Nordeste, se ele surge num primeiro momento, muito com o objetivo de fazer com que estilistas e designers nordestinos que fazem moda e design autoral, né, sempre de alguma maneira dialogando com a nossa ancestralidade, então o eixo curatorial era muito esse, que eles conseguissem ser conhecidos, para daí ser consumidos, né? Então, hoje em dia, se fala muito, não existe venda sem narrativa, e a gente vem falando muito como contar as histórias é importante. Eu, como jornalista, amo contar história. Então, a ideia muito começou com a moda e o design, mas aí o artesanato, ele entra, porque hoje em dia, sobretudo falando do Nordeste, a gente percebe que o que tem de moda autoral e de design autoral, não há como você fugir do artesanato. Porque quando você vai dialogar com essas ancestralidades, né, você vai falar de rendas, bordados, crochê, cestaria. Então, o artesanato, ele termina sendo uma transversal, tanto na moda quanto no design. Então, eu fico brincando que eu virei uma especialista em artesanato, meio sem querer, porque o objetivo inicial era focar em moda e design. Mas é uma coisa apaixonante.
né? E eu acho que hoje, né, a gente diz que o Nordeste tem 4 pilares, que é moda, 5 pilares: moda, design, artes plásticas, arte popular, que é o artesanato, e gastronomia. A gente está colocando, porque também tem muitos chefes, cozinheiros, que vem fazendo o mesmo que uma pessoa como o Antônio faz, é olhar para os ingredientes, para as receitas tradicionais e aplicar para um conceito contemporâneo, que agrade a um público mais urbano, mas é uma maneira de você preservar a culinária de terreiro, a culinária das feiras. Então, a gente colocou os chefes porque a gente acredita que tudo isso, no fundo, a missão é a mesma, né? Então, assim, é ajudar que esses saberes sejam preservados, fazendo com que esses criadores fiquem mais conhecidos. Então, o objetivo da plataforma é esse. A gente cria oportunidades de comércio para as marcas. Então, a gente tem lojas pop-ups, a gente faz feiras, a gente faz mentoria para que essas marcas, esses designers, eles consigam, né, com artesãos também, consigam desenvolver um produto que seja competitivo num cenário saturado, como né, o mercado consumidor está aqui, mas existe muita disponibilidade. Então, você tem que chegar com a narrativa certa, você tem que chegar do jeito certo para conseguir. Então, hoje a gente trabalha nesse sentido, que não é exatamente capacitar, é aguçar o olhar para que eles entendam todo o potencial comercial que eles têm, né? Então, isso passa por comunicação, passa por produto, né? Uma série de fatores para que realmente, a partir do momento que essas histórias fiquem conhecidas, elas sejam consumidas. E aí, já antecipando o que eu te falei que eu ia contar, Dani, mas é que depois a gente pode falar um pouco mais. Eu acredito muito também que a identidade da moda e do design brasileiro, ela vai ficar quão mais forte ela vai ficando, o quão mais ela usa do diálogo com o artesanato, né? Porque assim, o que é o design brasileiro? É a madeira, é o barro, e tudo isso perpassa o artesanato também, né? O que é a moda que a gente vem conseguindo que ela tenha destaque? São os bordados, a infinidade de bordados que a gente tem, a infinidade de rendas. Então, esse diálogo, né, o artesão ganha, porque o produto deles, quando corretamente, acho que o Antônio vai falar um pouco sobre isso, quando a relação entre designer e artesão, entre estilista e artesão, ela tem tudo para ser benéfica, mas tem muitas armadilhas. Mas quando ela acontece bem, ela eleva o design e a moda brasileira e fazem as pessoas entenderem quem a gente é. Então, eu acho que quando bem feito, é uma situação em que todo mundo ganha. Por isso que no Nordeste a gente defende muito que haja esse intercâmbio, né? E que o artesanato esteja presente não só em feiras de artesanato, esteja presente na Casa Cor, esteja presente na DW, que é a Design Week, esteja presente no São Paulo Fashion Week, que ele saia, né? Aqui é o lugar de origem dele, é onde você vem, mas que ele ocupe esses outros espaços do design da moda, para que o brasileiro, de novo, o brasileiro tem que conhecer, e são vitrines excelentes, né? O arquiteto que vê uma peça de artesanato num cenário de Casa Cor, ele tem mais facilidade de entender que nos projetos dele, ele tem que colocar o artesanato. Mais do que, às vezes, ele está, né, numa feira que é mais o olhar aguçado do lojista. Então, eu defendo muito que o artesanato ocupe esses outros espaços também. Bom, obrigado a todo mundo que está aí hoje. Espero que vocês tenham gostado do desfile aí que aconteceu há uns minutos atrás. Eu sou o Antônio, eu sou diretor criativo e estilista da Foz, que é essa marca que apresentou esse desfile agora. Eu estou em São Paulo há 10 anos, fizeram 10 anos agora em julho. Eu vim para cá para estudar moda, eu sou de Alagoas. E nesse processo, né, de sair da minha cidade natal, de Maceió, e vir para São Paulo, eu acho que eu tive a oportunidade também de olhar de fora e ter essa visão um pouco mais ampla do lugar de onde eu venho, da minha cultura, das minhas raízes, das referências que constroem o meu repertório como designer, né? E acho que durante ali o decorrer da minha vida acadêmica, né, durante a minha formação, eu consegui
juntar essas referências e encontrar um fio condutor que desenhasse o que seria, então, essa identidade do meu trabalho. Eu falo sempre que eu tive a oportunidade de visitar uma exposição no Museu A Casa do Objeto, aqui em São Paulo, uma exposição curada pelo Renato Imbroise, que é um grande designer que trabalha muito com os artesãos brasileiros. E nessa exposição tinha uma frase escrita na parede do Tolstói que fala: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ou seja, se você quer se comunicar com uma audiência mais ampla, se você quer falar com o todo, você deve falar daquilo que está mais próximo de você, ou seja, do que está no seu quintal, né? Do que você tem mais intimidade, do que você tem mais repertório. E acho que essa frase ela me despertou para começar a olhar também para o meu quintal e começar a fazer essa pesquisa mesmo do que compõe a identidade do lugar onde eu vi, o que compõe esse arsenal de imagens e referências que fizeram parte da minha formação como pessoa. E isso começou a se transportar para o meu trabalho, e acho que muito desse processo a Foz nasce. A marca, efetivamente, ela começa no final de 2020, então a gente tem pouco mais de 3 anos de trabalho. É uma marca pandêmica também. Eu acho que a pandemia ela foi, de alguma maneira, um acelerador desses projetos pessoais que a gente tinha guardados e queria muito colocar para fora. E acho que foi essa oportunidade para eu conseguir colocar isso para fora também. E desde o começo a minha intenção era muito clara. Eu queria encontrar esse ponto de convergência entre a moda e o artesanato, que era a minha intenção de encontrar no mercado de trabalho quando eu me formei e não encontrei. Eu sempre falo que o meu sonho seria eu poder trabalhar numa marca ou, enfim, numa empresa que fizesse essa relação entre moda e artesanato como eu faço hoje, mas eu não encontrei esse lugar. Então, isso me empurrou a começar o meu próprio projeto, que virou uma marca e que hoje anda com as próprias pernas, assim. Então, a ideia é a gente conseguir fazer esse casamento entre uma roupa contemporânea, uma roupa pensada para o hoje, e o artesanato tradicional brasileiro, entendendo que a moda ela pode ser uma ferramenta de contemporanização do artesanato, principalmente têxtil. A gente sabe que o artesanato têxtil brasileiro ele tem uma herança muito forte nos enxovais, né, que infelizmente se tornaram cada vez menos. Hoje eles ocupam cada vez menos no mercado. A gente sabe que tem uma dificuldade de entrar com esse tipo de produto nas lojas de artesanato. A gente sabe que hoje em dia nem todo mundo mais tem uma mesa de banquete para comprar uma toalha super bordada de linho e por aí vai. A vida, né, do cliente contemporâneo ela pede outros caminhos, outros cuidados. E eu acho que a moda, nesse sentido, ela pode ser uma forma da gente incorporar esses saberes tradicionais num produto cada vez mais contemporâneo. Eu sempre falo que a gente não precisa subverter nada. Então, os enxovais eles vão continuar existindo, os panos, as toalhas, tudo isso vai continuar existindo, mas eu acho que, enquanto designer, nosso olhar ele pode auxiliar nessa abertura de horizontes, né? Encontrar outros braços de como esses trabalhos eles podem escoar para o mercado e chegar cada vez mais longe. Inclusive que uma feira como essa, ela tem que cada vez mais despertar o interesse dos designers, né? A gente vê muito o cliente final, a gente vê muito o lojista, mas eu acho que a nossa intenção, inclusive fazendo uma ação como essa, trazendo essa roda de conversa, fazendo um desfile e outras ações que a gente sabe que estão aí também no cronograma da feira até o dia 1º de setembro, tem essa intenção de trazer as pessoas para virem pesquisar o trabalho, reconhecer o trabalho do artesanato, saírem um pouco, né, daquela roda, daquele ciclo vicioso dos fornecedores que estão sempre aqui no Sudeste, que são sempre aqueles mesmos que a gente está acostumado a colocar dentro do nosso processo produtivo, do vestuário, começar a descentralizar um pouco mais o olhar, entender que existe o bordado filé, que existe a renda renascença, que existe a renda singeleza, que existe o bordado richelieu, que existem tantos outros têxteis, né, que são tão ricos, de tanta cultura, que podem sim fazer parte desse processo de criação do designer brasileiro. Então, acho que essa é uma das ferramentas que a gente tem para construir um pouco mais de alicerce essa identidade de moda brasileira através do artesanato. Eu acho que... Quer pegar o meu? Eu acho que
tanto a Foz quanto a Nordeste tem meio que essa missão, esse papel de construir pontes e para viabilizar essas conexões mesmo. Oi, oi. Oi, oi. Oi, foi. Eu acho que tanto a Foz quanto a Nordeste tem como missão, né, pelo escutei de vocês dois, assim, pelo que eu conheço do trabalho de vocês dois, construir essas pontes e fazer essas conexões. A Nordeste com esse papel de impulsionamento de marcas nordestinas, ampliando aí, pelo que eu estou vendo, né, Dani, para a gastronomia, para outros segmentos, e o Antônio nesse papel com as artesãos de colaboração, né, nas coleções. Qual é o maior desafio nessas pontes que são construídas, né? Até conseguir, de fato, que essas conexões gerem esses resultados esperados ou acessar os mercados que vocês esperam? Qual é o maior desafio que vocês acham que existe? Do Nordeste, eu estou falando do ponto de vista geográfico também, né? Parece uma bobagem, mas tá longe, é complicado. Então, é a coisa mais óbvia do mundo, mas assim, é difícil para o artesão estar aqui, o governo gasta mais com o transporte, você leva mais tempo. Isso vale também para a moda. O estilista do Ceará é um grande polo de moda, né, no país, assim, não só no Nordeste. O frete, ele já sai na hora de disputar porque o consumidor, ele vai ter que pagar mais pela roupa dele, né? O consumidor do Centro-Sul, que é onde está no interior, baiano que mora aqui, mas assim, a renda está no Centro-Sul. Então, quando você está longe, né, acho que isso não é um problema do Nordeste, é um problema que o Nordeste tem que resolver. Isso que trazer as marcas para onde o consumo está. A gente faz festivais em Brasília, São Paulo, Rio, justamente até para que depois, né, esse cliente vire um consumidor digital, mas ele tem que também ter experiência tátil. Então, criar essas oportunidades de conhecimento. E eu acho que na questão, assim, isso eu estou falando mais da moda e do design contemporâneo. O artesanato tem desafios enormes que são inerentes eu acho que tem dois, assim, um eu converso muito com o Antônio, o outro eu venho conversando muito com a Celina, da Catarina Mina, que é uma estilista que, assim como o Antônio, faz um trabalho brilhante de articulação da rede, né, da cadeia artesanal. Ela faz também, como o Antônio, desfila no São Paulo Fashion Week. E uma coisa que tem, né, discutido ali muito como esse artesão ele consegue com mais facilidade estar inserido. Por exemplo, a Catarina Mina e o Antônio conseguem trabalhar com artesanato, mas uma farm não consegue. Por que a farm não consegue? Porque tem um diabo, quando a marca ela é muito grande, ela tem que ter um selo, né, que garante que... E está certo o selo, eu não sou contra o selo, não. É um selo que chama PETEX, que é da Associação Brasileira de Têxteis. A artesã, ela trabalha enquanto ela está cuidando do filho, né? Então, eu acho que para que tenha essa interação, que é um dos papéis do Nordeste, com a cadeia do design e da moda, um dos objetivos, né, uma das coisas que a gente tem que fazer é pensar junto com as associações clássicas, com os Sebrae, pensar em maneiras onde você vai flexibilizar
coisa maravilhosa, ou que é inexequível do ponto de... ou que ela não tem confiança em você. Quem é essa pessoa que está querendo que eu faça um ponto que eu nunca fiz? Então, assim, eu queria que o Antônio... Aí estou dando uma de jornalista agora, Dani. Eu queria que o Antônio contasse um pouco da experiência dele, porque eu sei que ele já bateu em muitas portas, assim, mas eu sei que ele é uma pessoa muito cuidadosa, né? A Celina, da Catarina Mina, ela queria fazer um ponto na renda de Bilro, e que a moça, ninguém queria. Aí uma virou e falou assim, mas eu quero que você aprenda a fazer o papelão. E aí, quando a Celina aprendeu a fazer, não dava realmente para fazer o ponto que ela queria. Ela foi fazer um alternativo. Então, assim, tem que ser uma relação de troca, e não simplesmente, me arruma umas crocheteiras aí que eu vou mandar um desenho para elas. Eu acho que, de fato, o grande desafio é como construir essa relação de uma forma perene e horizontal. Né? Eu acho que a grande questão da Foz, desde o começo, sabendo, né, que eu estava começando um projeto ali muito pequeno, muito pontual, eu entendia que o alcance que eu queria chegar, ou o retorno que eu queria que essas comunidades com quem eu estava me envolvendo tivessem, iam acontecer a longo prazo. Então, não seria em um desenvolvimento pontual, não seria em uma coleção somente que a gente conseguiria enxergar alguma diferença ou a dimensão do que a gente acredita que esse trabalho pode exercer na vida dessas artesãs, somente ali com aquele único trabalho. Então, desde o começo, a intenção era a gente trabalhar sempre com os mesmos grupos e retornar aos mesmos grupos a cada coleção. É um compromisso que eu tenho com elas e que elas têm comigo também, que vai para além dessa relação de prestação de serviço, que eu acho que é ainda muito que pauta a maneira como os designers estão acostumados a trabalhar com artesanato, né? Entendendo que eu vou entregar um desenho e aquele artesão vai me entregar um produto e se deu ali, né, uma relação de trabalho. Não é muito por aí. Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que o artesão ele também é um designer, né? O artesanato, por essência, ele é a resolução de uma demanda da vida das pessoas. Então, e isso é a definição do que é design. Ou seja, um artesão, uma pessoa que vive em uma comunidade tradicional, precisa de uma panela para cozinhar e não tem acesso a uma panela de inox, ou seja, do que for, ela vai fazer a panela com o barro que ela tem ali no quintal dela. A pessoa precisa levar a mandioca que ela coleta, né, da colheita dela de volta para casa, ela vai trançar um cesto de fibra natural. Então, são resoluções de problemas, né? E o design, ele é isso, ele existe para resolver o problema da nossa vida. A gente precisa se vestir, a gente precisa se deitar, a gente precisa se sentar, né? E isso é a execução de uma ideia. Então, da mesma maneira, a gente precisa entender que o artesão, ele tem esse olhar da criação do produto. Ele não está ali só para entregar o resultado. Ele pode também colaborar, mas a gente precisa entender como fazer isso acontecer. Então, eu acho que é justamente quando você tem essa relação a longo prazo que se desdobra em uma confiança, né, em uma aposta também desse artesão, para que esse produto ele comece a crescer. Então, a gente fala sempre que o melhor produto que a gente pode fazer com o artesão é o próximo. Porque no próximo, o artesão vai ter mais confiança, ele vai se sentir mais à vontade, ele vai estar mais envolvido no processo, ele vai se sentir convidado a interferir nesse processo, a dizer esse ponto não vai dar certo, ou desse jeito não dá certo, tem que ser desse outro jeito, eu acho que nessa cor ficaria melhor. E isso tudo vai se construindo com essa confiança que a gente vai moldando ali ao longo do tempo. Então, hoje, com 3 anos de marca, eu sei que o que a gente consegue fazer já é muito mais profundo do que a gente conseguia fazer lá atrás no primeiro ano. E eu sei que daqui a mais 3 anos vai ser ainda mais. E é nessa relação de confiança que eu aposto muito e que eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é, sim, um formato viável e válido, né? As iniciativas de designers ou de projetos que se propõem a trabalhar pontualmente ali com um grupo. Eu acho que, de alguma maneira, isso também é uma vitrine para o trabalho daquele grupo, daquele artesão, daquela comunidade, para ter um alcance maior do que ele teria somente ali num contexto local. Mas eu acho que se a gente está falando, né, de design como ferramenta de transformação, não somente de um desenvolvimento de produto, de atender uma demanda de mercado, a gente está falando da vida dessas pessoas, né? De como aquilo ali faz parte intrínseca da vida delas. Porque é isso, elas trabalham cuidando do filho, elas trabalham ali em casa, elas trabalham com a família. Então, não existe essa relação
de separação que a gente aqui em São Paulo tem com a hora do trabalho, a hora do lazer, a hora da família. Não, tudo faz parte ali de uma coisa só. Eu recebo mensagem no domingo das artesãs, porque é isso, faz parte ali da vida delas. Ou às vezes durante a semana elas não conseguem trabalhar, elas vão trabalhar num outro horário, enfim. Então tem uma outra relação, né, com o ofício. É muito diferente de como a gente está acostumado. Então não envolve só trabalho, é a vida das pessoas. E aí eu acho que a gente toca num lugar mais delicado. Então eu acho que, de fato, o grande desafio é como a gente faz essa relação acontecer de uma forma saudável, onde todo mundo esteja contemplado e à vontade para participar do processo, não só de execução, mas de criação também. Eu acho que entender, né, a realidade do artesão, da artesã, até porque, Dani, quando você fala assim de logística, né, dessa distância, a gente sabe, né, enquanto Programa do Artesanato Brasileiro, que a grande produção tradicional da produção artesanal brasileira está no interior, ela não está, na maioria das vezes, na capital, né? Quando na capital você enxerga mais a produção contemporânea ou designers mais amadurecidos ou artesãs que já passaram por algum processo de conhecimento diferente, né? de acesso a outras tecnologias que às vezes o artesão que está ali no interior não passou ou não tem acesso. E, no entanto, acho que, em contrapartida, o Antônio trabalha justamente com essas artesãs que estão no interior, né? Então, de entender o dia a dia, de entender a realidade, de entender o tempo delas e como elas podem contribuir. Eu quero saber quais são os próximos passos da Nordeste, sim, os próximos passos da Foz, né? Acho que saber como é que vocês pensam a ampliação desses projetos, se vocês pensam a ampliação desses projetos, porque eu acho que, enquanto Nordeste, né, o Nordeste por si só já tem uma dimensão enorme, né? Então, se ainda tem algum estado que não foi acessado, ou que você gostaria de acessar, ou se quer ampliar para o resto do Brasil, e Antônio também, né, com relação a esse olhar aí para o Brasil como um todo. Bom, várias vezes as pessoas me perguntam, por que você não olha também para o norte? Por que na verdade, eu acho que existe, né? Eu vim agora do Arte dos Mestres, que, aliás, acho que todo mundo deve ir visitar, que está nessa exposição, que coloca a arte popular em igual, né, em pé de igualdade com a SP Arte. E dos 15 artesãos selecionados, 11 são do Nordeste. Então, em relação à demanda, claro que você tem Minas muito forte, você tem, se você for olhar a questão de povos originários, o Norte vem muito forte também, mas eu acho que o Nordeste, ele tem uma chance de reescrever uma história que foi muito pautada só por seca, fome. O Nordeste, ele ficou de fora da industrialização. Assim como o Norte, mas assim, não o fato do Nordeste ter ficado de fora do grande processo de industrialização, a Bahia ainda foi um pouco contemplada, mas o resto do Nordeste menos, né? Você não tem a instalação de grandes fábricas e grandes indústrias. Isso fez com que os saberes manuais ficassem preservados. Porque não é que a bordadeira, ela continuou bordando porque ela não tinha outra alternativa. Não tinha uma fábrica para ela ir trabalhar. Então, eu fico dizendo que é um revés, mas que agora a gente tem a chance de usar, né? Dizem que a nova onda, depois da Revolução Industrial, é a revolução da criatividade. Eu acredito muito que o papel do Nordeste tem muita coisa para fazer no Nordeste ainda, né? E você falou de novos estados e tal, mas assim, essa união, então é muito mais a gente usar o poder de articulação para articular moda, design, artesanato e trazer essas tipologias todas. Eu acho que tem um papel de educação do brasileiro. E eu fico muito feliz porque a gente tem, aliás, sigam, @Nordeste-se. A gente tem o nosso Instagram. No início ele era muito apresentar os estilistas, apresentar o designer. Hoje em dia é a gente contar os vários tipos de palha do Brasil. O brasileiro, ele é muito ignorante em relação. Ele fala assim, palha. É de que é de palha? Não, entender, né?
Qual é a diferença da carnaúba para o buriti, para a juta, para a piaçava, então, para o croá. A mesma coisa bordado, então ou rendas, né? Então eu acho que a gente tem um papel fundamental, então não só de você fazer com que essas tradições se mantenham e sejam comercializadas, mas também educar a população de um jeito lúdico, que ela tenha orgulho de saber e falar assim, olha, essa minha bolsa aqui é de buriti, ou é de oricuri, né? Então, eu acho que eu quero cada vez mais que a gente não fique só concentrado no produto e fazer com que esses estilistas e designers... Então, a gente não é perdido o tempo, mas dedicado muito tempo a essa questão da educação sobre os nossos saberes. Então, eu quero, né, nos concentrar muito, agora a gente já é uma equipe, de conseguir trabalhar com isso. E, assim, eu estou obcecada, realmente, de fazer esse casamento, eu só sei falar nisso, entre o designer e o artesão, entre o estilista, e levar realmente o artesanato para outros lugares. Agora a gente vai para a Semana Criativa de Tiradentes com um grupo de designers do Ceará, mas que vão justamente falar e levar produtos que falam dos nossos materiais, as nossas madeiras, o barro sem ser tratado, o barro cru. Então, eu acho que essa provocação de levar o artesanato para lugares que não necessariamente... A Semana Criativa de Tiradentes, não, ela nasceu daí. Mas levar para a DW, levar para dentro das casas cor por todo, né, o país. Educar também os nossos profissionais de arquitetura, decoração de interiores, para que não, né, eles venham aqui, não seja só o lojista. Ele entenda também, ele conheça e ele também seja educado, né, da diferença de madeira, o tempo que leva. Então, assim, a gente tem que muito contar essa história. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas é caro. Amigo, é caro, porque leva um tempo danado. Então, essa educação, eu acho que ainda tem um percurso. E aí não é só em benefício do Nordeste. Muitas das coisas que a gente faz é em benefício do artesanato, do saber manual, do país inteiro. Mas é que eu acho que o Nordeste é uma chance que ele tem única, então, né, não dá para abraçar o mundo. Comece olhando para o seu quintal, mas faça, e aí, no caso, é o nosso quintal. Mas eu acho que, né, fazer as pessoas terem prazer, e a gente faz os posts. Outro dia era explicando as várias rendas e saber por que o bilro, como ele chegou, por que ele é diferente do que era na época. As pessoas têm curiosidade, uma história bem contada vale muito a pena. Então, essas são as duas vertentes. A educação para os nossos saberes, para as nossas manualidades e os nossos materiais, que eu acho que é uma coisa, né, muito importante. Você falou, a Dani estava me dizendo, você tem que ir em Pedro II, porque a Opala... o Piauí é a segunda maior jazida do mundo. E a gente não sabe, a gente não fala sobre isso. Então, eu acho que tem um poder, ou muito pano para a manga ainda, que tem histórias que tem que ser... Né, assim, todo brasileiro tinha que ir para a Serra da Capivara, gente. Assim, aí você vai conhecer o Grand Canyon e não... Então, no Jalapão. Jalapão, né? São essas provocações que eu acho que eu quero me concentrar em 2025. Eu acho que o trabalho de fomento ele é eterno, né? Ele é uma camada do trabalho que a gente faz. Então, não dá para achar que, bom, a partir de um certo momento, esse trabalho ele vai estar feito e aí é só a gente se concentrar em fazer produto e está tudo certo. Não, eu acho que talvez a geração das marcas que eu faço parte se propõe muito a esse processo educativo mesmo do cliente contemporâneo, para que ele passe a entender o valor do que a gente faz e que ele consuma aqui dentro. Então, talvez algumas gerações atrás, na moda, os estilistas eles tinham uma intenção muito maior de exportar, de vender fora, de ganhar o mundo, né? Eu vejo cada vez mais que a minha geração, que as marcas que fazem parte ali mais ou menos do mesmo período, né, de fundação, enfim, que são contemporâneas a mim, estão cada vez mais concentradas em vender para o brasileiro e fazer o brasileiro entender o valor do que a gente faz.
E para mim isso é o que realmente faz sentido quando eu vejo o cliente que entra na loja e não sabe que aquele trabalho existe, ou não sabe que aquele trabalho é de Alagoas, ou não sabe que a estampa daquele artista é um artista pernambucano, e se envolve naquela história, e se envolve naquela narrativa, e ele sai dali não somente com a roupa, né? Ele sai com uma sede de entender muito mais profundamente o contexto que aquilo tudo ali alimenta. Então, eu acho que o que eu vejo aí para frente é muito mais desse trabalho. Cada vez mais a gente alimentar essas pessoas que já são interessadas por um produto brasileiro e também trazer para perto as pessoas que nem sabem que esse pode ser o interesse delas, né? Que muitas vezes elas somente não tiveram esse acesso em determinado momento da vida, mas que vai cruzar ali em algum momento com o nosso trabalho ou com outros trabalhos, e aquilo pode despertar um interesse a ela também. Então, eu acho que isso é muito parte do trabalho, assim. Eu vejo cada vez mais também a Foz abrindo um pouco mais esse leque para olhar para outras regiões, outras localidades. Eu acho que quando o trabalho faz sentido, a gente precisa saber incorporar isso para dentro do processo. Ano passado a gente fez um desenvolvimento já com um artista pernambucano. Esse ano a gente está trabalhando com alguns grupos de artesãos mineiros. Eu comecei muito olhando para o meu quintal, literalmente, né? Então trabalhando somente com os alagoanos, mas eu vejo que cada vez mais é necessário ampliar o olhar e saber também dar boas-vindas àqueles que chegam perto e que fazem sentido ali com a conversa e com o todo. Então, eu tenho cada vez mais ampliado essa pesquisa e tentado direcionar, canalizar o meu olhar para outras vertentes, seguindo o caminho do artesanato. Eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Boa noite, tudo bem? Eu sou Dalila, sou artesã do Macramê da Paraíba. E eu tenho uma pergunta para a Dani e outra para Antônio. Faço as duas já? Pode ser? Então, para a Dani, eu queria saber, você tinha comentado que às vezes a relação entre o design, o estilista, pode ser não tão benéfica para o artesão. E aí eu fiquei curiosa de saber se você conseguiria ilustrar quando essa relação não é benéfica para o artesão. Você comentou da perenidade, talvez caminhe por esse sentido, mas existem outros fatores que também podem levar a essa relação que não seja tão interessante. E para o Antônio, como alguém que é microempreendedora, que tem uma marca de moda, que quer estruturar, seria os elementos ou ferramentas necessárias para que nós possamos transformar essa marca, esse artesanato, em uma marca de moda que ela seja consumida. Acho que seria isso. Eu acho que o risco, né, desse... Não é que você tem que... Também, quando eu falei de ser perene não é eterno. Mas ele tem que ter um comprometimento, que é isso que o Antônio está... Ele também não pode ficar sempre só com os mesmos grupos a vida inteira, senão, até criativamente, você vai ficar um pouco limitado. Mas você tem que, pelo menos, dar umas 3, 4, 5 temporadas para que aquele artesão... Porque, pensa bem, ele chega com uma provocação, ela está lá fazendo o trabalho dela. Ela tem que parar, reaprender um ponto, ou fazer alguma coisa diferente. Ela parou um pouco a produção dela para trabalhar para você. Aí você chamou para aquela coleção e não volta mais. Isso cria uma frustração e você fez ela ter um prejuízo, né? Porque todo o aprendizado é mais lento do que se ela estivesse fazendo. Então, eu acho que quando eu falei que tem que pensar... Né, que vai ser um compromisso, é muito nesse sentido. Eu acho que uma outra coisa, assim, a gente, né, ter uma paciência com... Por exemplo, eu trabalho muito ensinando artesão a precificar. E aí você chega lá com a tabelinha do Sebrae, você fala, então, quantas horas? 2 dias. Não pode ser 2 dias, é impossível você fazer isso, é bem menos tempo, porque eu sei.
Aí você tem que ficar, né, ter uma paciência de... Então, naquele dia você trabalhou quantas horas? E aí depois... E aí você soma, mas aqui na cabeça dele realmente é dia, porque ela parou. E dá trabalho, não é tipo assim, pô, como é que você não sabe quantas horas são? Porque é um outro ritmo, é isso. Não é onde está no urbano que você bate ponto na fábrica. Então, eu estou citando esse exemplo, mas é porque no relacionamento pode ter uma impaciência, pode ter uma coisa com prazo, né? Pode... Às vezes eu vou visitar... Agora eu fui para o Piauí e eu saí super frustrada, porque eu queria ter conhecido duas grandes mestras, não são mestras, mas... E assim, o filho tem um problema. Essas mulheres também, o filho estava com problema, ela não pôde me receber. E eu falei, pô, não, eu não fui lá só para isso, mas eu fui também. Mas é entender o entorno de onde essas pessoas vêm. E aí, se você imaginar, ela estava lá com o filho dela, não vou virar as costas, não. Então, você tem que chegar você tem que chegar duas. Pensar sempre que você está num lugar que não é, né, o seu. Então, eu acho que ela pode ser danosa nesse sentido. Você não pode abandonar da primeira e tem que ter um pouco mais. Né? Eu quero pagar o preço justo, mas você tem que ajudar ela. Outro dia também a gente estava falando, não sei nem se foi o Antônio, de uma artista, é a Roxinha, não sei se vocês conhecem, a Roxinha de Pão de Açúcar. Os quadros dela estão sendo vendidos assim, por R$6.000, está na SP Art, né? E há 2 anos atrás era 450. E se você chegar na casa dela, ela vai vender mais barato. Mas você, enquanto um designer, pagar o preço justo, né, no que ele está pagando do bordado, a gente que já está encalacrado, é um desafio. Então, você quase, né? E a gente vive... Às vezes, graças a Deus, eu não compro e revendo, mas a gente faz isso de vez em quando é um artesão que não tem condição de ser a consignação. Você tem que ser muito criterioso. Então, assim, de não cair na tentação da mais-valia que a gente está acostumado, né? A de Pedro é uma marca de Natal, e ele trabalha com a Associação das Rendeiras do Pontão. E aí tem a Dona Maria, que é uma rendeira de 100 anos. E a Dona Maria, uma vez o Marcos virou na ingenuidade, ele não é uma pessoa. Mas ele virou para a Dona Maria e falou assim, eu vou dobrar minha produção. Você consegue me fazer um abatimento? Ela, por quê? Eu não vou gastar metade do tempo? Então, essa questão é a lógica fabril que a gente tem na cabeça. Então, isso pode ser um dano. Eu vou falar, estou comprando um monte, faz aí um desconto para mim. Mas o tempo dele, o material, não vai mudar. Então, são esses cuidados de saber que a gente não está no nosso lugar, que eu acho que são muito, né, mesmo com a melhor das boas intenções, mas que a gente tem que ter cuidado. Bom, eu acho que esse é um grande desafio, né, respondendo a tua pergunta sobre a formação de uma marca. Esse é um dos grandes desafios que eu acho que a gente tem hoje no mercado do artesanato. Eu vejo que nem sempre o grupo que tem a capacitação do bordado é o grupo que vai saber fazer um bom corte e costura. Então, eu acho que é aí que muitas vezes o designer ele pode colaborar, é entender quais são as dores desse grupo e colaborarem nesse processo. Eu confesso que assim, é um problema que eu ainda não sei também muito como ajudar a resolver. Eu, recentemente, né, nas visitas aos grupos com quem eu trabalho, eu me deparei com uma situação que eu fiquei sem ação, assim. Uma bordadeira, a gente estava falando sobre um desenvolvimento da Foz, e ela, como hoje já tem, né, alguma intimidade comigo, me pediu uma ajuda ali, porque ela comprou uma peça que ela queria bordar, e o bordado que elas fazem tem uma técnica muito específica de contagem de fios, e o tecido que ela achou que daria para fazer esse processo não dava. Então, ela queria saber o que ela poderia fazer de aplicação, alguma coisa que ela poderia aproveitar aquilo ali. Quando ela chegou, era uma sacolinha da Shein. Então, ou seja, né, elas não têm capacitação técnica para costura, elas não têm capital para comprar uma roupa cortada e costurada à altura do trabalho do bordado delas. Então, elas ficam reféns ali do que está à disposição, que é o online e que é a China.
Então, aquilo desvaloriza o trabalho delas, porque não é uma roupa bem feita, não é um tecido bom. Então, ela vai colocar um bordado extremamente precioso em cima de um produto que não tem o mesmo valor. Mas como a gente orienta ela também a não fazer isso? Se ela não sabe cortar e costurar, se ela não tem o domínio técnico para fazer um produto pronto para venda, né? E a gente sabe que elas enfrentam esse problema, né? A gente vê que a modelagem não se adequa muito bem, a gente vê que tem problemas ali de construção mesmo da roupa. Porque é isso, elas são bordadeiras, elas não são modelistas, elas não são costureiras, elas não são estilistas, e por aí vai. Então, eu acho que ainda é um problema muito complexo. Eu acho, já pensei em muitas formas e alternativas de como a gente poderia pensar projetos que contem com um auxílio público, eventualmente, para criar uma biblioteca de modelagens para essas bordadeiras, para conseguir auxiliar elas a chegarem num produto pelo menos à altura do que elas fazem no bordado. Eu ainda acho que é um problema muito complexo. O que eu vejo hoje é que, com os grupos com quem eu trabalho, e que acho que ao longo do tempo também a gente conseguiu muito alinhar os grupos que têm uma liderança forte, essas líderes elas vêm conseguindo se posicionar como marcas também. Então, a Petrúcia do Embordal, por exemplo, que tem um olhar para o mercado, tem um olhar para a moda e que sabe usar isso a favor dela e pensar a construção do vestuário com o bordado filé. A Luciana de Mimos de Dona Peró, que cada vez mais tem fortalecido também a marca própria Mimos de Dona Peró, que inclusive participou de festivais Nordeste como marca, né? Então, é isso, aos poucos a gente está em algumas situações entrando em igualdade, né? No mesmo evento em que tinha a arara da Foz, tinha a arara da Mimos de Dona Peró. Tinha o bordado delas no meu produto e tinha o bordado delas próprio. Então, elas já estão conseguindo se posicionar como marca. Mas isso são casos específicos, isso são líderes que têm um olhar de empreendedorismo muito específico. E eu acho que isso é também um pouco da herança que o nosso trabalho pode deixar. Então, ao longo desse tempo, no decorrer desse tempo, o que a gente vem tentando construir é também essa inspiração para que o que a gente faz se torne, de alguma maneira, parte do processo delas, que elas se apropriem do que elas aprendem nessa troca e que isso passe a fazer parte do trabalho delas. Mas eu acho que esse é realmente um grande desafio que a gente tem aí pela frente. Mais uma pergunta, gente. Eu acho que eu aprendi com o Antônio também, mas como eu sou jornalista, talvez eu possa eu falo mais rápido. Ele está pensando, eu estou vendo. Eu acredito que incentivar a formação de associação ajuda muito, porque é mais fácil você, através das associações, você consegue falar com a rede. Você nunca, né? Eu lembro do Antônio tendo uma discussão com a Luciana, que é paraibana, da Morada,
E a Lu estava questionando, mas eu acho que às vezes eu prefiro trabalhar dá trabalho trabalhar com associação. Pegar é mais cômodo você trabalhar com uma sozinha que entende. Mas para criar esse sentido de grupo, para que, né, a gente tem que... Agora eu estava fazendo um trabalho com artesãs pataxós e elas também resistem, elas querem trabalhar só o nome delas, a se unirem em associações. Eu acho que o jeito que a gente consegue fazer com que o estilista, o designer, chegue nesse artesão, é mais fácil você localizar o embordal, né, e você sabe que a associação é que tem o selo da indicação geográfica do bordado filé. É mais fácil do que... Onde é que eu vou no Pontal, em Alagoas, descobrir uma bordadeira? Então, eu acho que a gente que está nesse papel de querer que isso aconteça, a gente incentivar esse sentido de cooperativa e de formalização. A Celina da Catarina Mina também... Ela estava colocando... A gente também não pode deixar a associação morrer, porque aí as bordadeiras e as rendeiras se esfacelam, elas deixam... Então, dentro da metodologia da Catarina Mina, elas fazem questão que cada associação tenha 3 líderes. Porque aí você vai ter uma que está com problema com o filho, em algum momento. Então, você precisa, né? Não basta 1, 2, tem que ter 3. Então, a gente fortalecer a união, eu acho que é o jeito mais fácil, porque assim, eu não tenho dúvida que essas crocheteiras existem, mas elas têm que estar agrupadas, até para que, né, o estilista chegue e tenha um grupo, não é ficar puxando uma a uma. Então, eu acredito muito no fortalecimento das associações. Não sei se foi bem essa sua pergunta, mas é como a gente pode ajudar, né, nessa conexão. Eu acho que é através de fazer com que eles se juntem, né? E aí você sabe do mestre Dezinho, do Piauí, da Madeira, eles estão juntos. É mais fácil você pleitear e você conseguir. Então, eu acredito muito que o artesanato fica mais forte assim. A pergunta é como a gente incentiva os artesãos a fazerem esse contato com os designers, é isso? É essa a pergunta? A pergunta é como a gente incentiva os artesãos, como a gente inspira... Tá. Perfeito. Já teve, mas acabou, né? A minha mãe tinha aula de bordado. Eram prendas femininas, né? Que é daí que vem essa história do enxoval e por aí vai. Então, o Instituto Federal, em alguns estados, atuam com curso técnico de artesanato. Em Alagoas a gente tem. A gente tem o curso técnico em Alagoas de artesanato. tem, dentro do Instituto Federal de Alagoas, curso técnico de artesanato. Tá? E aí eles atuam, inclusive, utilizando a base conceitual do artesanato brasileiro, né? O PAB, ele existe através de uma portaria que define o que é o artesanato brasileiro, que define os eixos e as estratégias do programa, que esse programa atua junto com 27 coordenações estaduais. Os estados que vocês estão vendo aqui são coordenados, né, a participação dos artesãos por essas coordenações estaduais, que dialogam com o governo federal, né, e que utiliza a base conceitual do artesanato brasileiro para definir, né, enquanto tipologia, técnica, matéria-prima, origem, finalidade, o que é de fato a produção artesanal do Brasil, né? Então, alguns estados têm, através do Instituto Federal, realmente ainda é muito incipiente,
Piauí tem um projeto de uma escola de artesanato que está em andamento e existe um diálogo do governo federal com o MEC com relação a isso. Então, a gente espera realmente avançar com essa proposta, porque a gente entende que, principalmente, tem técnicas que estão desaparecendo, né, mestres que não conseguem mais repassar, porque dentro das suas comunidades os mais jovens também não querem aprender, né, porque justamente vão para a cidade, vão estudar, e aí eles não veem importância, né, em seguir com aquela tradição. Então, a gente tem a proposta de inserir esses mestres, inclusive, como detentores desses saberes, para, de repente, dar aula, para ministrar algum tipo de curso, para que essas técnicas permaneçam, né, vivas. Então, existem alguns projetos e alguns diálogos em andamento. Eu sou muito fã do PAB, então, assim, eu sou suspeito, mas eu acho que esse documento, que é a base conceitual, ele deveria ser mais público, ele deveria ser mais disseminado, né? Eu acho que ali a gente tem definições muito importantes do que é artesanato e de quem é o artesão brasileiro. Eu acho que essa coisa do artesão urbano e do artesão de raiz, eu gosto de chamar de artesão contemporâneo e artesão tradicional. Mas eu acho que o que une esses dois, ou o que deveria unir, é justamente esse olhar para a raiz, né, de fato. Então, eu acho que você pode ser um artesão contemporâneo e ter um trabalho super contemporâneo que não necessariamente tem uma tradição centenária ou que tem uma relação de construção a longo prazo, né, que foi herdada e por aí vai. Mas, de alguma maneira, eu acho que é importante esse trabalho citar relações ancestrais com a nossa cultura. E aí eu acho que a gente tem um ponto de equilíbrio, um ponto de encontro entre esses dois universos que são tão distintos. Eu acho que talvez seja justamente através dessa educação, né, e desse olhar. Uma vez eu ministrei uma aula num curso que era sobre artesanato tradicional, e tinha muito essa dúvida porque tinham artesãs que eram artesãs contemporâneas e que não conseguiam se encontrar ali nas identidades, né? Elas não queriam reproduzir ou se apropriar de uma coisa que não era delas, mas elas também não queriam ser deixadas de lado enquanto artesãs, elas queriam se reconhecer enquanto artesãs. Então, eu acho que é esse processo de encontrar novas tradições. Essa é uma das dores que a gente mais escuta, porque o autoral dentro do artesão que a gente está acostumada é uma necessidade da criação, do ser criativo, né? A pessoa quer aflorar. Só que quando você pega dentro do raiz, você vai na reprodução. E elas não querem participar. Só que o que elas fazem é artesanato, é artesanal. Então, a gente, às vezes, de vez em quando, encontrar, sei lá, procurar um caminho, e não tenho nem de longe essa resposta, mas a gente encontrar um caminho onde haja uma intersecção entre os universos e a gente possa seguir junto, né? Acho que é isso mesmo. Acho que é tentar encontrar esse lugar do meio e cada vez mais tentar direcionar o olhar, né, desses artesãos a encontrarem essa identidade que, ainda que não seja tradicional, mas que tenha essa raiz numa cultura ancestral. Obrigada, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Acho que é isso. Obrigada, Antônio. Obrigada, Dani. Foi uma delícia, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi um boa prazer. noite e boa feira para vocês. Aproveitem.